Quem sabe, às vezes, nós se perguntamos por que Deus nos ajuda, por que Deus nos ouve, por que Deus nos perdoa, por que aconteceu isso comigo, por que está acontecendo isso comigo, será que Deus não me ajuda? Será que Deus não ouve minhas orações? Aqui no livro de Isaías, capítulo 59, tem uma citação que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Deus, ele é um Deus maravilhoso, que a mão dele sempre está estendida para todos nós, tanto para as pessoas que são obedientes a ele, tanto como as pessoas que não são obedientes a ele. O amor de Deus, ele alcança todas as pessoas. Então, a mão de Deus, ela não está fechada. A mão de Deus, queridos, ela está aberta para você. Os braços de Deus estão abertos para nós. Nós somos as pessoas mais queridas para Deus. Então, nós vimos aqui que se você também orar a Deus, pedir a Deus, Ele escuta as suas orações. Porque aqui no livro de Isaías capítulo 59, diz que os ouvidos de Deus, eles estão atentos. O ouvido de Deus não está tampado. O ouvido de Deus, ele está aberto. Ele atende às nossas orações. Muitas vezes ele pode não atender da forma como a gente quer. Porque às vezes da forma que nós queremos, nós podemos estar pedindo coisas erradas. Nós podemos estar pedindo alguma coisa que não é bom para nós, não é melhor para nós, para a sua família e para os seus filhos. Então Deus sabe o que faz. Então não é porque a mão de Deus está encolhida, não, a mão de Deus está estendida. Não é porque Deus ele não ouve, Deus ouve. A mão de Deus está estendida e não está encolhida, e o ouvido de Deus está atento ao seu pedido, às suas reclamações, às suas orações. Então, ore a Deus, peça a Deus e saiba de uma coisa, que a mão do Senhor está estendida para você. Olha que privilégio. Agora tem uma citação: por que acontece tantas as coisas com a gente? Por que tantas coisas ruins acontecem conosco? O que acontece conosco é devido ao pecado. O pecado ergueu uma grande barreira que faz separação entre você e Deus. Continuando no versículo aqui do livro de Isaías, capítulo 59, e o versículo 2 vem dizendo assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aqui o ser humano ele constrói uma enorme barreira entre Deus e o homem. Este é a barreira do pecado. O pecado ele é algo devastador na vida do ser humano. O ser humano ele consegue criar essa barreira com o pecado. O que nos afasta de Deus, o que nos separa, nos desliga de Deus, é quando você está vivendo a vida totalmente distante de Deus. A função do pecado é esta. Uma das funções, eu posso dizer assim, né? Uma das funções do pecado é essa: fazer essa separação entre Deus e o homem. E o que acontece é que às vezes conosco, tristeza, angústia e tantas coisas ruins que acontecem conosco, perda de ente querido, é consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Infelizmente, enquanto nós estivermos neste mundo, queridos, nós iremos passar tribulações, perder entes queridos, a gente vai sofrer. Mas a palavra de Deus diz que tem bom ânimo, eu venci, então Jesus está conosco. Então o pecado faz essa barreira entre Deus e o homem. E agora, como eu faço para me limpar com Deus, para me acertar com Deus? É só voltar para Ele. O primeiro passo que você tem que fazer para você se reconciliar com Deus, para você voltar a Ele, é reconhecer o Deus da sua vida. No livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo 25,
tem algo muito maravilhoso para você. É importante você fazer isso aqui, o que a Bíblia pede. Vem dizendo assim, ele diz assim, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões para amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Olha só que coisa maravilhosa. Deus diz assim, eu mesmo, sou eu. Olha aqui, Antônio. Olha aqui, Maria. Olha aqui, José. Olha, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. E quando eu apago, Deus está dizendo assim, e quando eu apago as suas transgressões, eu não lembro mais. Eu não sou um Deus que fico passando na sua cara o seu pecado. Eu sei os seus pecados, eu não sou um Deus que fico contando para os outros os seus pecados, por mais grave que seja. Eu sou um Deus que apago as tuas transgressões e não lembro mais. O que Deus está querendo dizer é para você assim. Nós, seres humanos, às vezes, quando a gente comete alguma coisa, a gente pede perdão para o outro, mas às vezes a gente acaba lembrando. E às vezes, dependendo da situação, a gente ainda passa na cara, né? Deus não. Deus, ele não é assim. Deus, quando ele perdoa, ele não lembra mais. Se a partir daquele momento que Deus lhe perdoou, se você cometer, porventura, algum pecado, Deus está considerando como você é o primeiro pecado da sua vida. Olha que Deus maravilhoso. Em outras passagens diz que ele joga os seus pecados nas profundezas do mar e não lembra mais. Então não permita que o pecado faça essa separação. Não permita que o pecado separe você de Deus. Permita que o Senhor Deus reine no seu coração para que você possa permanecer na graça de Deus. Só recapitulando, a mão do Senhor não está encolhida, viu? Está estendida para você. O ouvido de Deus não está tampado. O ouvido de Deus está atento às suas petições, às suas orações. E outra, não permita que o pecado faça a separação, distancie você de Deus. Se achegue com Ele, confesse seus pecados a Ele, que Ele vai perdoar todos os seus pecados e nem vai lembrar mais.